Olá, eu sou a Eleonora, sou professora do curso de Letras da FAFIDAM e estudante do programa de pós-graduação em Linguística Aplicada. É com muita alegria que eu estou aqui para o nosso segundo episódio sobre políticas estudantis. Hoje nós contamos com a presença do Osiel Teixeira e do professor João Carlos, além dos dois candidatos da UES que queremos, professor Idelbrando Soares e professor Dácio Teixeira. Osiel, por favor, se apresente. Olá, meu nome é Osiel Teixeira, sou estudante de Pedagogia da FACED Tapipoca. Isso é uma ramificação do projeto da UES para o interior do Ceará. Obrigada, Osiel. Vamos ver agora o nosso segundo convidado, professor João Carlos. Por favor, se apresente. Professor João, o microfone do senhor. Olá, pessoal. Meu nome é João Carlos, eu sou professor da UES há quase 30 anos e muito prazer estar aqui para debater sobre políticas estudantis com vocês. Sou ex-pró-reitor de políticas estudantis há uns 3 gestões passadas. Muito obrigada, professor João Carlos. Professor Dácio. Olá a todos, tudo bem? Acho que alguns já me conhecem aqui. Um abraço para os nossos seguidores. Meu nome é Dácio Teixeira, sou candidato a vice-reitor pela chapa UES que queremos, junto com meu companheiro aqui, o professor Idelbrando Soares. Queria dar um alô aqui para o professor João Carlos e o nosso aluno Osiel. E para você, Leonora. Muito obrigada, professor Dácio. Professor Idelbrando. Bem, antes de mais nada, quero agradecer a presença do Osiel, que aceita o nosso convite para esse bate-papo sobre política estudantil, nosso aluno da FACED, lá de Tapipoca. Quero agradecer demais ao professor João Carlos, colega, amigo, que a gente já conhece há muito tempo, temos quase o mesmo tempo de universidade. Completei, João, este ano, 27 anos de UES, não é? 27 anos de vinculação à Universidade Estadual do Ceará. Quero agradecer demais a sua disponibilidade, estar aqui conosco, batendo esse papo sobre política estudantil, e você que teve também essa missão de dirigir, de gerir a política estudantil na Universidade Estadual do Ceará. Quero aqui mandar um abraço muito grande a todos os nossos apoiadores, todos os nossos seguidores que nos acompanham nas nossas lives. Abraço fraterno a todos vocês, agradecer sempre a presença de todos em nossa atividade. Um abraço grande ao meu companheiro de luta, de batalha, de projeto, professor Dácio. Um grande abraço a você, Leonora, que tem se tornado a nossa grande coordenadora aqui do bate-papo com a juventude uesiana e com os nossos professores. Sou Idelbrando Soares, sou professor da Universidade Estadual do Ceará há 27 anos, tive a honra de, por 2 mandatos, ter sido diretor da Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos, em Limoeiro do Norte, a FAFIDAM, a qual ainda estou lotado, sou professor, e também tive a honra e o privilégio de ter sido vice-reitor da Universidade Estadual do Ceará por 2 mandatos consecutivos na companhia do professor Jackson Sampaio, na função de vice. E estou candidato a reitor da universidade, um projeto que não é um projeto somente meu e do professor Dácio, é o projeto UES que queremos. Candidato a reitor e meu amigo Dácio, candidato a vice-reitor. Muito obrigada, professor Idelbrando. A UES que queremos é democrática, inclusiva, inovadora, e para isso nós nos propomos a escutar todos os segmentos da universidade. É com muita alegria que nós recebemos os estudantes para essa série de discussões sobre políticas estudantis. Hoje, como o professor Idelbrando falou, nós contamos com a presença do Osiel e do professor João Carlos para a nossa segunda live sobre esse tema. Vamos focar nessa live em ações de infraestrutura e de assistência estudantil. Muito obrigada, Osiel, muito obrigada, professor João, por terem aceito o nosso convite. Sejam muito bem-vindos, os candidatos também. O nosso bate-papo vai ser dividido em 2 rodadas e, em seguida, nós teremos as considerações finais. E nós vamos iniciar a nossa discussão das pautas que envolvem a nossa temática principal, que é políticas estudantis, com a contribuição de um estudante que faz parte do nosso comitê jovem da chapa UES que queremos.
Nós gostaríamos de ouvir as contribuições de vocês acerca das políticas estudantis com foco em infraestrutura, acesso e permanência dos estudantes na universidade. E aí a gente inicia a nossa discussão de agora com a participação do Osiel. Osiel, com relação à infraestrutura da universidade, reformas, condições de uso dos espaços, o que você poderia contribuir com a sua opinião baseada na sua vivência na FACED? Olá. Em relação à nossa universidade, que é a FACED, nós estamos passando por um projeto de reforma, já temos mais de 75% da obra concluída, né? Então, o professor Idelbrando já é conhecedor da nossa luta aqui pela conclusão dessa reforma, né? Tivemos por enquanto a obra está parada devido a um problema que teve em relação à empreiteira, que não conseguiu honrar com os compromissos, né, de entregar a obra completa, feita. Então, vai ser aberta uma nova solicitação do Estado, né? O professor Idelbrando já é conhecedor disso, inclusive. Fomos a várias reuniões e vi o compromisso dele de tentar resolver as questões junto com a gente, junto com o movimento estudantil. E, assim, o que nós almejamos aqui como estudantes da FACED é a conclusão dessa obra, porque nós consideramos ela muito importante pela questão que a FACED aqui atende, além do município de Itapipoca, que ela está situada, os municípios vizinhos, né? Nós temos alunos de Amontada, de Trairi, de Umirim, de Uruburetama. Então, além da contribuição que ela tem para o município, ela tem junto com os demais vizinhos, né, as regiões circunvizinhas. Então, o que eu gostaria de saber, de ver com os candidatos, né, professor Idelbrando e professor Dácio, é como que, vocês chegando lá na reitoria da UES, como que vocês vão, quais são as propostas de conclusão do funcionamento total da FACED, nesse sentido da conclusão total do que está faltando em relação à conclusão dessa obra. Nós gostaria de destacar aqui o funcionamento do restaurante universitário, né? E outro ponto que eu também gostaria de saber de vocês é em relação porque hoje nós só temos cursos de graduação para professores. A gente queria ver se é possível, junto com vocês, abrir mais cursos para outras áreas, como, por exemplo, poderia ser para administração pública, contabilidade, são áreas que o nosso município de Itapipoca hoje carece. Claro que nós estamos falando que os professores são essenciais, obviamente, mas a gente pensa também na FACED como ela beneficiar todo o município e região circunvizinha. Porque hoje os nossos estudantes, às vezes, não têm o curso que eles querem aqui, eles se deslocam para Fortaleza, aqui para Sobral, que tem uma oferta educacional, abre aspas, melhor em relação a isso, né? A essa oferta de cursos. Então, eu gostaria de saber dos professores candidatos quais são as propostas para essas duas questões que eu estou aqui aberto como representante, né, do Conselho e do Movimento Estudantil. Quais são as propostas de vocês em relação a essas duas áreas, essas duas temáticas? Muito obrigada, Ziel, pelas suas considerações. Antes de a gente seguir para a fala do professor Dácio, eu gostaria de saber se o professor João Carlos tem alguma consideração a respeito da importância da infraestrutura na universidade ou mesmo dessa questão dos cursos. Bom, gente, mais uma vez, obrigado por vocês terem me convidado para falar. Sim, eu teria algumas considerações sem fazer, tentando não ser muito extenso, mas assim, eu fui pró-reitor de políticas estudantis de 2008 a 2012. O meu amigo Idelbrando era diretor, né, lá na FIDAM. E a primeira impressão que eu tive quando eu entrei na política, eu não conhecia nada de política estudantil, não conhecia nada de assistência estudantil. Era só professor. Só não, né? Era professor, basicamente professor, pesquisador e tudo. Já é muita coisa ser professor. Mas não me envolvia nessas questões.
E quando eu assumi a pró-reitoria, a convite do ex-reitor Assis Araripe, eu vi que era um mundo imenso e de uma imensa carência estrutural, sobretudo, né? E já assumi em 2008 com um belíssimo abacaxi nas mãos, que era a construção do restaurante universitário do Itaperi, né? E fui enxergando que além de outras questões, essa questão estrutural é uma das mais sérias. Por quê? Porque ela é custosa, ela é muito cara, ela demanda muito recurso, não apenas na área de construção, mas na área de manutenção, né? Ela envolve problemas de ordem técnica que extrapola a própria vontade da instituição, da universidade. Você está falando aí das obras paradas, né, na FACED. O restaurante universitário começou a ser construído novo, ele já estava sendo construído quando eu assumi em 2008, estava nas fundações, e ele foi concluído, inaugurado, na gestão do professor Edelbrando e do professor Jackson. Foram 4 anos de construção. Foi logo no começo, eu ainda estava como pró-reitor, porque quando houve a transição, o Jackson nos pediu para permanecer nos postos, até ele escolher os pró-reitores dele. Então foram 4 anos para construir um restaurante universitário, aquele que está lá no Itaperi. Fora isso, o aluno tem toda a razão, né? A questão estrutural envolve sala de aula, envolve ar-condicionado, como nós sabemos, envolve um conjunto de elementos que são muito impactantes para a vida do estudante, para a permanência do estudante, que é o foco principal da... porque eu depois falarei, espero ter espaço para falar mais adiante sobre isso. É só uma introdução. Mas, assim, o tripé fundamental, eu brincava muito com isso, com os meus colegas pró-reitores naquela época, nas reuniões de pró-reitoria, com o reitor e tudo. Existe um tripé, o famoso tripé da universidade: ensino, pesquisa e extensão. E eu chegar para o reitor e para os meus colegas pró-reitores: gente, vamos pegar este banco e botar 4 pés desse banco, vamos botar assistência estudantil como um dos tripés, porque o fato dele não estar lá como tripé já denuncia, eu não diria a pouca importância, mas um certo desleixo, que todos nós, aí não estou falando da OES, estou falando de um formato que surgiu no Brasil, que se consolidou, que a assistência virou algo que não é tão fundamental como ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que todos os problemas e dificuldades pelas quais a gente passou e continua a passar decorre um pouco disso, né? E a estrutura, fundamentalmente, é parte, talvez, a mais importante disso, ou a falta dela, né? Mas, por enquanto, eu diria isso. Muito obrigada, professor João Carlos, pelas suas considerações. Professor Dácio, como é que a UES que queremos pretende tratar esse tema que o Osiel trouxe, né, essa demanda que o Osiel trouxe, e que o professor João Carlos também explicou em relação à experiência dele? Leonora, e Osiel, professor João Carlos, professor Edelbrando, né? A gente teve a oportunidade, Osiel, de visitar Itapipoca, né? Bem como outros campi, né, da nossa querida UES, né? E assim, eu sou do campus do Itaperi, né? Sou professor lá da veterinária, né? E a gente viu um crescimento, né, vertiginoso, né, em infraestrutura dentro da UES. Pelo menos eu vi nesses últimos 8 anos, né, com a gestão do professor Jackson e do professor Edelbrando. O professor João Carlos acabou de citar aí, foi a construção, né, de um novo restaurante lá para o campus do Itaperi, mas a gente teve construções de restaurantes na Fafidã, né, tivemos refeitórios também, e várias infraestruturas, né, dentro de cada camp, né? Em Itapipoca a gente tem aí uma reforma completa, na realidade uma construção de um novo campus praticamente, né? O professor Furtado aí, seu ex-diretor, né? Há pouco tempo ele saiu da direção, é um grande professor que gosta muito da faculdade, e ele trabalha constantemente falando bem aí, né, do campus de Itapipoca da UES, né, da FACED. E está lutando diariamente, eu estive em várias reuniões com ele, né, em lutas
para a conclusão desse campus, né? Infelizmente, a gente teve aí problemas com a empresa, né? Que são comuns, né? Em licitações do Estado. Infelizmente, a gente tem esse abandono das empresas aí por conta de diversas empresas pequenas que entram na licitação e depois não tem condição de executar a obra, né? Assim, para falar um pouco da UES que queremos, né? Do que a gente pretende fazer, né, é dar continuidade a esse trabalho, sabe? Eu conheci o professor Idelbrando, Osiel, durante a construção, né, de um equipamento que é um prédio do programa de pós-graduação em ciências veterinárias. Eu era coordenador do programa, né, e a minha sala de aula estava para cair. Então, não tinha condição dos meus professores entrarem na sala de aula. A gente chamou a engenharia interditou o prédio, né? E a gente começou a fazer um projeto, né, juntamente com o professor Idelbrando, de reforma desse prédio. E a gente concluiu a reforma desse prédio muito por conta, né, dessa gestão do professor Jacques Idelbrando. O professor Idelbrando ia lá, né, foi lá várias vezes, né, e nos ajudou junto na construção e a gente inaugurou. Pena que inaugurou assim que eu terminei a minha coordenação, né? Inclusive o coordenador disse, não, quem que era para inaugurar isso aqui era o professor Dato. Mas eu me senti muito satisfeito de ter participado dessa reforma lá, né? Que foi praticamente a construção de um novo prédio, como vocês estão aí com essa felicidade de, em breve, ter esse novo prédio. É uma luta, sabe, Osiel? Constante, e que a gente tem ao nosso lado aqui uma pessoa, o professor Idelbrando, que é muito dedicada em realizar essas reformas, principalmente para o interior, né? Ele tem um olhar bem diferenciado para o interior, porque eu digo isso porque eu visitei vários campos e todo mundo falava a mesma coisa. Olha, antes era assim, agora é diferente. Eu queria que você viesse antes do professor Jadson Idelbrando aqui para você ver como era o meu campus, né? Então, a preocupação da UES que queremos será a mesma, tá? Agora, um pouco mais intensa que a gente vai ter o professor Idelbrando como reitor, né? Então, acho que a gente vai ter a mesma. A gente está num período de pandemia, a gente vai ter pós-pandemia que vai ser muito mais luta, né? Porque os recursos estão muito direcionados para a saúde, né? E para ajudar a população mais carente. A gente espera que esse recurso esteja chegando nessa ponta, né? Mas que, se Deus quiser, a gente vai chegar à normalidade e vamos cada vez mais lutar pela UES que queremos, né? Uma UES com condições dignas, né? De ter aula, ter uma boa sala de aula para o aluno, um bom refeitório para que ele passe o dia inteiro, né? Na faculdade, que nessas faculdades do interior tem muito isso, né? O aluno vem de manhã, não tem condição nenhuma de voltar lá para o seu local à tarde, às vezes tem que esperar um ônibus, né? Que tem um horário certo. Eu vi toda essa problemática, né? E o que os diretores do interior sempre estão lá. Eu era vice-diretor da faculdade veterinária e escuto, né, ainda falar dessas transições. Então, a UES que queremos, ela tem esse compromisso, Osiel, de dar continuidade a todas essas obras, né, que foram iniciadas no período do professor Idelbrando e iniciar outras ainda. Mas sempre escutando cada campo também, né? Cada campo. Você falou aí da questão de novos cursos, né? Os novos cursos, eles devem partir justamente do que você falou, né? Da demanda da região, né? Da região, da conversa da direção com os seus professores, com o prefeito, com os prefeitos, né? Para lutar juntamente, né, com a reitoria na construção de novos, na criação de novos cursos em cada campo. Hoje em dia, realmente, todos os campos do interior estão direcionados, né, para a formação de novos professores, né, que é uma carência ainda em alguns campos são carência, mas a gente pensa também em fortalecer, né, o anseio, né, com conversa, logicamente, de cada campus do que ele venha a sugerir para a reitoria.
A UES que queremos é democrática. Ela vai escutar e vai dialogar, né, as possibilidades e vai conversar com o governo as possibilidades que a gente possa ter na UES. Muito obrigada, professor Dácio. Acho que foi uma fala muito esclarecedora para o Osiel, né, para todos nós. E agora eu chamo o professor Idelbrando para fazer as considerações sobre o tema. Bem, Leonora, Osiel e João fez uma fala que nos leva a uma reflexão importante sobre a universidade pública, né? E particularmente a universidade pública no Ceará. E aí a gente vai falar um pouquinho agora da UES, mas isso não se restringe à Universidade Estadual do Ceará, mas ao sistema de universidades públicas estaduais que nós temos no Ceará. A UES tem 45 anos, mas 3 problemas permanecem como grandes desafios da instituição. A infraestrutura continua sendo um grande desafio, pessoal continua sendo um grande desafio e financiamento. Esses são os 3 grandes desafios que, mesmo com 45 anos de história, mesmo com todos os avanços que essa universidade teve ao longo dessas 4 décadas e meia, não é, de superação, de persistência, se tornando hoje uma das mais importantes universidades públicas do país, não é? A UES é isso hoje, uma das mais importantes universidades públicas estaduais do nosso país. Mesmo assim, ainda enfrenta desafios extremamente importantes: infraestrutura, pessoal e investimento. Nesses últimos 8 anos, e aí a gente teve, de certa forma, também, numa quadra, eu diria, numa quadra 2012 a 2016, foi uma quadra favorável, vamos dizer assim, conseguimos pactuar com o governo do Estado, e aí para todo o sistema público estadual de universidades públicas, um investimento anterior ao pedido, ou seja, o governador autorizou um volume de recurso que poderia ser planejado pela universidade. É claro que isso não foi dado assim gratuitamente, isso tem a ver com o movimento de luta, de resistência, de persistência, de cobrança da comunidade acadêmica, e naquele momento o governador Cid Gomes, criando uma estrutura de planejamento no Estado chamado MAP, aportou para as universidades estaduais um recurso para se planejar pelo menos o biênio 2012, 2013 ou 2013, 2014, não é? Então essa foi a nossa quadra também importante. A partir daí fizemos um grande movimento dentro da universidade chamado Planejamento Democrático, liderei esse projeto juntamente com o professor Jackson e fizemos um seguinte desenho de investimento na universidade a partir dos primeiros 25 milhões que o governo aportou na universidade para investimento. Eu diria que, do ponto de vista sistemático, este foi o primeiro aporte, não é, na letra do planejamento do Estado, direcionado à universidade, dizendo, planeja aí com esse recurso. Quando a gente discutiu com a comunidade, Osiel, a gente percebeu que 50% desse recurso estava comprometido com obras que ainda não tinham sido concluídas na gestão anterior, nas gestões anteriores, não é? E aí 50% desse recurso a gente utilizou basicamente para concluir obras que ainda tinham pendências de investimento, de recursos para a conclusão. E o restante, os 50%, a gente aplicou seguindo a seguinte lógica: a gente precisa fazer aqui uma inversão de prioridade. É claro que o problema de infraestrutura é em toda a universidade, mas havia um reconhecimento nosso que a situação do interior do estado do Ceará, das nossas unidades, eram de uma precariedade um pouco mais intensa do que aquela que a gente encontrava na capital. E fizemos uma inversão. 65% desse recurso passou a ser utilizado exclusivamente para o investimento no interior e o restante, não é, 35%, passamos a utilizar na capital. Com os diretores da capital, decidimos onde aplicar esses 35%, e com os diretores e logicamente, a partir do planejamento democrático, a gente decidiu quais seriam os projetos prioritários. Foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de um recurso pré-estabelecido planejar investimento. Essa deveria ser a lógica de funcionamento do Estado em relação às universidades.
um recurso de investimento garantido orçamentariamente para que a universidade estabelecesse suas prioridades. Não é? Infelizmente, não tem sido essa, eu diria, a política geral dos governos em relação às universidades estaduais. Mas isso ocorreu em 2012, com o governo Camilo. Ele mantém os compromissos assumidos anteriormente pelo governo Cid. Isso permitiu um avanço importante de infraestrutura na Universidade Estadual do Ceará. E fizemos uma priorização de investimento nas faculdades do interior, com uma lógica também de construção de uma rede de restaurantes universitários. Essa foi a lógica. Logicamente que depois dessa ação de planejamento envolvendo aí o primeiro grande aporte de recursos do Estado de um investimento para a instituição, a luta estudantil, o movimento docente, a própria gestão, se mobilizou para outras conquistas. E aí veio conquistas importantes para a instituição, não é? O grande prédio, o grande investimento na FACED, eu diria que a FACED, naquele momento, recebia o maior investimento que a Universidade Estadual do Ceará tinha recebido no interior do estado do Ceará. Depois disso, também conseguimos o estabelecimento de um investimento que virou licitação, que virou contrato, e a obra já foi iniciada, que é o campus de Crateús, não é? E conseguimos também dar continuidade a um projeto, a uma obra iniciada no governo Araripe, da gestão Araripe, que era a conclusão do campus do CECITEC em Tauá. Então, essa lógica de planejamento foi permitida naquele momento pelo governo do Estado, e eu diria que a universidade usou bem esse recurso. Agora, quais são os grandes problemas e percalços em obras de gestão pública? É a relação com as empresas, é a situação efetivamente fiscal das empresas. São empresas que começam a obra, paralisam, vão embora, encerram os contratos. A universidade criou uma cultura, a partir de 2012 para cá, de punição. Todas as empresas que trazem algum prejuízo ao Estado, sabe, algum prejuízo à própria universidade por paralisação de obra, a gente pune. Então, temos aí um conjunto de processos que foram abertos ao longo desse tempo todo da nossa gestão, não é, fazendo as devidas punições a todas as empresas que trouxeram prejuízo de descontinuidade de obras nossas. Mas esse é um grande desafio que a universidade tem. Os recursos ainda são insuficientes para o investimento de infraestrutura que a universidade precisa. Mas no campo da política estudantil, nós fizemos uma priorização. Qual era a priorização? Precisamos ter restaurantes universitários, refeitórios universitários em cada uma das nossas unidades. Precisamos ter bibliotecas, que a gente possa chamar assim de biblioteca, efetivamente, não é? E é isso que vem sendo feito de investimento, por exemplo, na FACED. A FACED já foi pensada com estrutura de laboratórios, com estrutura de residência, de restaurante universitário, de biblioteca, que a gente considera minimamente decente para se chamar de biblioteca. E hoje nós temos, em Itapipoca, um modelo de faculdade que a gente quer proliferar na Universidade Estadual do Ceará, com infraestrutura digna para acolher uma missão extremamente importante, que é a formação da juventude cearense. Essa é uma missão extremamente importante numa região carente, não é? Numa região em que a educação, o acesso à educação de qualidade é o passaporte para a dignidade, é o passaporte para a cidadania. Então, esse tem sido o esforço que foi empreendido na gestão do professor Jackson, mas isso também precede também o professor Jackson, porque eu digo, a gente precisa honrar a história dos nossos reitores, não é? São pessoas que se dedicaram, são equipes que se dedicaram e fizeram a universidade que a gente tem hoje. Nós demos a nossa contribuição, nós definimos as nossas prioridades, que eu considero prioridades acertadas do ponto de vista de política estudantil. Ampliação de bolsas. Nós ampliamos 100% as bolsas estudantis na universidade e saímos do patamar de R$ 250 para R$ 450 as bolsas da nossa universidade. Não é ainda o que a gente quer, porque nós só atingimos hoje 50% dos alunos com necessidade, efetivamente, de assistência
financeira por meio da chamada vulnerabilidade social. Nós só atingimos 50%. Para a gente chegar a 100%, isso representa aproximadamente 20% da nossa população estudantil, né, que precisa de uma assistência direta da universidade. A outra é a política de restaurantes. Fizemos uma pesquisa que eu acho que ainda é datada do período do João, eu lembro que isso me parece que ainda é datado do período do João, que levanta quais são as prioridades dos estudantes em relação à infraestrutura, em relação aos serviços da universidade. E apareceu no topo dessa relação comida, gente, a alimentação. Os alunos responderam, antes disso, o que a gente precisa na universidade é ter acesso a uma comida de qualidade que a gente possa comer de forma subsidiada, né? E aí vem a lógica toda do restaurante universitário. Então, quando a gente definiu, lá em 2012, que a gente iria investir dinheiro em política de restaurante universitário, de residência, ou de refeitório universitário, a gente estava sendo guiado por esse levantamento com a comunidade estudantil, pela luta histórica dos estudantes, por refeição, por alimentação, como condição da permanência qualificada. Porque qual é o objetivo de tudo isso, João? Qual é o objetivo de tudo isso, Osiel? Por que a gente precisa ter infraestrutura? Por que a gente precisa ter, por exemplo, restaurante universitário, política de bolsa? Porque nós precisamos formar bem os nossos alunos. Nós precisamos dar qualidade a esse processo de formação. E, para isso, você precisa acolher bem. Você precisa ter uma permanência que nós chamamos qualificada. E essa permanência qualificada em várias frentes. A frente do acolhimento, à frente de você criar na universidade um espaço para a juventude, porque o aluno nosso é jovem. A universidade precisa entender isso, né? É um espaço da juventude. Ela vai lá para aprender, ela vai lá para se formar, para se qualificar, mas é um espaço de sociabilidade juvenil. Se a gente não compreender isso, a gente transforma as nossas universidades em quartéis de alguma coisa, entendeu? E não é esse o objetivo de uma universidade. Aliás, pelo contrário, a universidade é um ambiente eminentemente jovem, de uma juventude que está ali querendo se conhecer, conhecer o mundo, inclusive transformá-lo, e ela precisa garantir que essa permanência seja qualificada. Então, a nossa lógica de investimento seguiu esse levantamento que estava lá presente nas preocupações do João Carlos, quando foi gestor da PRAE, nas preocupações que sempre movimentou o movimento estudantil lá na FACED, porque a FACED é conhecida como um campo permanente de lutas em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade. Agora, os desafios são imensos e são gigantes. Isso não se faz, ou seja, esse verão não é feito somente com uma andorinha, entendeu? É preciso juntar forças, e essa é a nossa compreensão, a compreensão minha de Dácio, é que uma gestão ela precisa contar com a sua comunidade. Se não dialoga com a comunidade, se não é franca e verdadeira com a comunidade, e se não está na comunidade, ouvindo, construindo junto, as coisas ficam muito mais difíceis. Temos um compromisso, Osiel, com todos os programas que demos início na gestão do professor Jackson, com a minha parceria. A FACED, para a gente, é uma obrigação institucional garantir que aquela estrutura se efetivamente ocorra. Está muito perto. 75% da obra foi concluída, se tornará uma das mais importantes estruturas universitárias da Universidade Estadual no interior do estado do Ceará, com possibilidade, inclusive, de expansão, porque já tem projeto de expansão para lá, de novos blocos, inclusive discutindo blocos para residência universitária, novos blocos de salas de aula. Então, é um projeto muito bonito, construído por vocês, pelos professores e com a gente, com a construção artesanal do diálogo, da paciência, e, ao mesmo tempo, é um sonho de todos nós. O projeto da FACED é um compromisso nosso e deve ser um compromisso da Universidade Estadual do Ceará. Não é? É um grande investimento, pode chegar a 12, e eu agora vejo que pós-pandemia, quando se fez o novo levantamento de custo, podemos chegar a 15 milhões de reais de investimento envolvendo equipamentos, não é? Bibliotecas, enfim, toda a parte de infraestrutura e equipamentos daquele prédio. E ficará uma estrutura, Osiel, que a gente precisa pensar expansão.
Ninguém está fazendo aquele investimento na Faced, nem a universidade e nem o Estado, para permanecer com 4 cursos, entende? Não tem sentido isso, porque é um investimento extremamente importante no tamanho do Estado do Ceará em relação ao investimento, não é importante, 15 milhões, 16 milhões de reais não é um investimento pequeno, e ele precisa ser um ponto de partida para uma expansão da Faced naquela região. E vamos caminhar para onde? Vamos caminhar dialogando com a comunidade, com a juventude da região também. Eu acredito que a UES precisa espelhar melhor as demandas da sociedade e da sua comunidade. Nós temos um compromisso com a formação de professores, é verdade. Formação de professores continua sendo uma missão estratégica da Universidade Pública Brasileira e da Universidade Estadual do Ceará de forma muito particular. Agora, a gente também precisa pensar a expansão, considerando as demandas que estão presentes na comunidade, principalmente aquelas que aquela região, do ponto de vista econômico, social, político e cultural, demanda. E a UES não pode ser insensível a essa demanda social. E o nosso projeto quer ouvir a comunidade, o nosso projeto quer discutir com a comunidade esses projetos de crescimento e de expansão da Faced. Então, temos compromisso, sim, com essa conclusão, se respondendo de forma mais direta a tua pergunta, e temos abertura, entendimento de que a UES pode oferecer ao Ceará, não é? E pode ser para o Ceará uma estratégia de desenvolvimento regional, territorial do Estado do Ceará a partir da educação e da formação de qualidade. Muito obrigada, professor Idelbrando, por essa fala tão esclarecedora, né? E aí, muito do que o senhor falou já se relaciona com o nosso próximo tópico, né? Tanto a fala do senhor quanto do professor Dácio são falas de pessoas que a gente percebe que realmente conhecem a universidade, conhecem as demandas da universidade e com certeza também vão esclarecer muito sobre o que a gente vai falar agora, que é um tema que faz parte da rotina de muitos estudantes, né? Assim como não só da UES, mas de outras universidades. A questão do acesso a bolsas e a projetos de arte e cultura, que, como o senhor falou, são fatores fundamentais para o que estamos chamando aqui de permanência qualificada desses estudantes na universidade. E aí eu queria chamar o Osiel para fazer as considerações a esse respeito. Ok. Aqui em Itapipoca, vamos falar aqui, vou começar falando aqui da nossa situação aqui. A maioria dos nossos estudantes aqui da Faced, são filhos de trabalhadores, né? Que tem uma renda per capita em torno de um salário e meio. Muitos vêm de outros municípios, como eu já citei anteriormente. E, assim, eu sinto a necessidade, já vi neles, assim, que as bolsas, elas auxiliam muito, né? Esses estudantes. É importante frisar, como inclusive você falou, que não é só o estudante adentrar a universidade, mas permanecer e concluir o curso, né? E como a educação, usar a educação como base, como o professor Idelbrando recitou muito bem, de uma mudança social. Mas, para isso, carece muito de bolsas, né? Eu conheço muitas pessoas aqui que, já me falaram que sem a bolsa, talvez não conseguiriam concluir o curso, por conta dos gastos, né? Dos deslocamentos que às vezes eles fazem. Às vezes tem que fazer pesquisa, estar mais cedo na universidade, vir de outro município, né? E, assim, são essas bolsas que contribuem bastante nisso. Mas como o professor Idelbrando falou anteriormente, que o financiamento é um dos grandes problemas, né, que a universidade enfrenta. Mas dentro das limitações que existem, como o professor Idelbrando e o professor Dácio, assim, como que vocês pensam, articulam uma forma de ampliar o acesso a essas bolsas por parte desses estudantes? Sabemos que a carência é enorme, né? É enorme a carência dos estudantes, até porque, como falei anteriormente, a maioria, 90% dos nossos alunos, são filhos de trabalhadores, né? Tem uma renda per capita um pouco baixa em relação a outras universidades. Nós estamos falando aqui do Estado, tendo a universidade estadual como ela tentar equalizar, pelo menos, a situação social
do Brasil e do nosso estado. Então, qual a proposta de vocês em relação à ampliação dessas bolsas na gestão de vocês? Obrigada, Osiel. E aí, sobre esse tema, acho que o professor João Carlos tem muito a falar nessa questão das bolsas e dos projetos de arte e cultura como condição de permanência qualificada dos nossos estudantes. Professor João Carlos, o senhor gostaria de fazer suas considerações? Sim. Tem umas 3 horas, né, que vai ser esse programa. Precisaríamos de muito mais tempo para falar sobre um monte de coisas que foram sendo faladas. Mas assim, só para começar, o Hildebrando lembrou bem, e antes de vir fazer essa gravação com vocês, eu fui atrás dos meus registros, né? E eu lembro bem que em 2010, a gente elaborou buscou elaborar o perfil socioeconômico e cultural do aluno da UES, né? E aqui em Fortaleza, assim, a gente teve uma dificuldade grande de fazer a elaboração desse perfil. Houve muita dificuldade, que a gente queria introduzir no momento da matrícula, e o pessoal da TI disse que não tinha condições de colocar, enfim. Eu sei que no final das contas, a gente, que eu digo assim, porque era a PRAE e a Prograde, éramos eu e a professora, ai meu Deus, que era da veterinária, menino, que era pró-reitora de graduação. Ai. Professora Lineuda. Lineuda, peço esquecer o nome da minha amiga Lineuda. Éramos eu e Lineuda à frente. Nossa querida professora Lineuda. Ave Maria, pessoa maravilhosa. A gente acabou fazendo só no interior mesmo. E com a colaboração dos diretores, uma colaboração imensa. O Hildebrando foi um dos que mais colaborou conosco, que a gente elaborou esse perfil. E depois que a gente fez a coleta de dados, a gente mandou para um estatístico, um colega nosso, professor da UES, que tinha uma empresa, tudo fez de graça, ninguém pagou nada para ele. E era de chorar o resultado. O Hildebrando, eu lembro que o Hildebrando ligou para mim pedindo os dados, eu mandei para ele o relatório final, que eu apresentei numa reunião, mas aí daí mandei para alguns diretores. Eu lembro bem que o Hildebrando pediu, João, e foi a partir dessa elaboração que a gente começou a fazer alguma coisa, que era o seguinte, não tinha RU no interior, mas a gente começou a pegar, a gente fazia licitação dos equipamentos, das comidas aqui para a capital, e mandava para cada faculdade do interior. E os diretores fizeram convênios com os cantineiros, né? E isso também foi uma dificuldade, conseguir convencer algumas pessoas de que era possível fazer isso, era necessário, não vai estragar, não vai, a gente dá um jeito. A Zoraide, que era na época a coordenadora do RU, disse, não, professor, a gente consegue fazer isso, e nós conseguimos fazer isso, porque o levantamento nos mostrou exatamente que era fome mesmo, que se não tivesse, os alunos não iam, faltavam. Se não tinha dinheiro para lanchar de noite, eles não iam. Eu sou professor do César, do curso de administração, mas eu até 2011 fui professor em Quixadá. E eu entrei mais ou menos no mesmo concurso que Hildebrando, em 93. Então eu conheço a realidade das faculdades do interior, dos alunos das faculdades do interior. Então, assim, a necessidade básica da alimentação é fundamental, mas as outras necessidades são tão fundamentais quanto. Eu costumava dizer, e costumo dizer, que a universidade nossa é muito inóspita para o nosso estudante. Ela não garante a permanência. O nosso estudante vai, entra na sala, assiste a aula e não tem onde ficar no intervalo da aula. Não tem onde ficar se ele vai passar o dia todo. Ele não tem bancos, ele não tem... Aqui no Itaperi tem o elefante branco, o chamado elefante branco, né? Que a gente colocou mesa de ping-pong, a gente fez algo... A gente foi criando algumas estratégias da minha época, né? Vocês devem ter feito outras coisas agora. A gente foi criando algumas estratégias para tentar dar algum conforto para esse estudante, para ele permanecer aqui e no interior. No interior tinha a alimentação, tinha o atendimento psicológico, que é uma coisa que eu queria falar para vocês também, que foi uma surpresa e, ao mesmo tempo, uma surpresa ruim, que eu tive, que a gente começou a ter a partir do núcleo da Rosemilda, a gente começou a perceber a quantidade de alunos com problemas psicológicos decorrentes de dificuldades em casa, violência familiar, pobreza extrema, né? E aí a gente é algo também
que a gente tem que pensar sobre isso. Como auxiliar os nossos estudantes. Na época, a gente, com pouquinho que tinha, a gente fez um convênio com o curso de psicologia que tinha acabado de ser criado, e eram 4 ou 5 professoras que atendiam os alunos numa sala da praia, que a gente ia lá, fez uma sala para atender, e depois a gente fez um convênio com o CAPS, vizinho ali do Itaperi, para os casos mais graves, que não tinha como tratar ali. Né? Ali fazia-se um acompanhamento mais de triagem e de alguma coisa. Esse é um problema também. Agora, nesse momento pós-pandemia, nós vamos ver isso muito fortemente na nossa instituição. Né? Estamos vendo em todas as instituições. Então, assim, é uma quantidade tão grande de carências, né, que o nosso estudante tem, sobretudo o estudante da universidade pública, a carência cultural, quer dizer, a falta de bibliotecas, como diz o Idelbrando, né? A falta de outra coisa, Idelbrando, que eu me lembrei, lembra de uma visita que eu te fiz para a gente tentar fazer os jogos universitários, e o Idelbrando se ofereceu para ser lá em Limoeiro. Fomos visitar o prefeito para tentar conseguir que ele conseguisse os equipamentos, e acabou não dando certo, não conseguimos realizar, porque era caro demais, a universidade não tinha dotação orçamentária, o prefeito não quis assumir depois, meio que deu uma ruída de corda, mas assim, uma universidade que não consegue fazer um jogo, jogos universitários com seus estudantes, quer dizer, que é um momento de cultura, é um momento de envolvimento, né, de engajamento na universidade. E eu acho que a gente precisa se convencer, a gente precisa se convencer de que universidade não é só ensino e pesquisa e um pouquinho de extensão. Que não há um bom ensino se não houver o envolvimento desse jovem, que esse jovem vive 4, 5, às vezes 6 anos numa instituição, onde ele passa o dia, onde ele passa boa parte da vida dele. As memórias que eu tenho, as boas memórias que eu tenho da minha graduação é no Centro de Humanidades, né? E das amizades e tudo. A gente tem que dar conforto, a gente tem que acolher bem esse aluno. A gente tem que colocá-los diante de manifestações artísticas, tem que fazer concerto para esses alunos, tem que permitir para esses alunos terem participarem de grupos musicais, grupos de teatro. Eu lembro bem, no início do MAP, Delbrando, que a gente foi para uma reunião lá e tinha um teatro universitário. A UES tinha um projeto de um teatro, que era uma coisa maravilhosa. O projeto estava lá e tudo, só não tinha o dinheiro, porque era um projeto de um deputado que não se reelegeu. E o projeto estava na Câmara, e foi feita a dotação no MAP, e o governador olhou assim para o reitor e disse: cadê o dinheiro? Aí o reitor olhou para mim e disse: cadê o dinheiro? Eu disse: eu sei. Aí entrei em contato, fui até Brasília, eu e o Gomes, o vice-reitor, atrás desse dinheiro, desse bendito teatro, que enquanto está no MAP, o governador está acompanhando e cobra. E o CID tinha essa coisa de cobrar de uma forma bastante insistente. E era um teatro que ia ter era o curso de música, ia envolver, ia formar, mas era para toda a comunidade, isso aqui em Fortaleza. E aí a gente foi atrás enfim, tentamos viabilizar por um deputado, Inácio Arruda. Deputado, pega esse projeto, apresenta como teu, para a gente, já estava tudo pronto, o lugar estava pronto e tudo. Não saiu do papel porque o dinheiro não chegou e não era a dotação orçamentária daqui. Né? A luta pelas bolsas, vocês conseguiram, Idelbrando e Jackson, uma coisa maravilhosa a ampliação dessas bolsas. Na minha época, eu estava vendo os relatórios aqui, eram 260 bolsas. Eram 260 bolsas e toda seleção, a Rosemilda saía chorando da sala dela. Professor, eu não tenho mais bolsa e eu tenho 50 alunos que, se eu não der bolsa, eles não estudam. Era uma coisa, por isso que eu digo, foi um mundo novo que eu conheci. A gente tinha 260 bolsas e eu me lembro que a gente pegou dessas 260 e garantiu que 150 seriam para o interior. Foi uma gritaria aqui na capital, porque as demandas por bolsas aqui na capital eram muito maiores, porque o aluno acabava substituindo os funcionários que faltavam também. Até que a gente resolveu dizer: olha, a bolsa é de assistência, não é de trabalho. A bolsa é para os alunos, a gente tem que garantir os alunos mais carentes. E os mais carentes estão no interior. A gente pegou 150 e destinou para as faculdades do interior e deixamos 110 aqui. E criamos algumas
propusemos algumas regras para os alunos não serem transformados em funcionários, porque tinha aluno que tomava conta de chave de coordenação e de tudo que não podia, ele era um bolsista, né? Então, os desafios são muito grandes. A gente precisa mudar a mentalidade. É uma cultura nossa de achar que é uma coisa secundária, importante, mas secundária. Não é. Para uma universidade pública como a nossa, que tem política de cotas e, portanto, o perfil agora é mais carente ainda, a assistência tem que estar passo a passo com graduação e com pós-graduação. Não tem como pensar numa universidade sem um bom programa de assistência cultural, assistência à permanência, programas de incentivo à produção cultural, programas de incentivo ao estudo, programas de apoio psicopedagógico. Se não se pensar nisso de uma forma sistêmica, e aí tem que ir atrás de grana, tem que ir atrás de recurso mesmo. E é difícil, porque as pessoas acham que isso não é tão importante quanto. Claro que ninguém verbaliza isso, mas no fundo, quando o dinheiro é para investimento e pesquisa, e é pesquisa que aparece mesmo, é pesquisa, porque o dinheiro para assistência estudantil é um dinheiro invisível. É um dinheiro que é um dinheiro imenso. A manutenção do RU na minha época era R$600 mil ano. O prédio do RU custou 4 milhões e alguma coisa. Eu dizia, olha, a cada 6 anos se constrói um RU novo. Isso naquela época, há 8 anos atrás. Então, é muito dinheiro, mas é um dinheiro que se dilui porque é muita gente para atender. Então, ele não aparece. Não é uma pesquisa sobre isso, uma pesquisa sobre aquilo. É um dinheiro grande, volumoso, que é necessário, que se dilui porque é na minúcia que ele está ajudando cada um dos estudantes. A bolsa é pouca, o investimento é esse. Eu lembro que a gente fez já no final da gestão, a gente fez um concurso cultural, onde a gente chamei até o pessoal da história, o pessoal da letras, professor, na época era o Alexandre Barbalho, que foi secretário de cultura do município, para fazer um julgamento de concurso cultural. Essa universidade se movimentou tanto, esses alunos, né? E aí os 12 mais poemas ou contos que ganhavam um prêmio que era uma coisa assim de vale compra de livros, uma coisa assim de R$100. São coisas bobas, banais, claro que a gente conseguiu via projetos que não estavam na dotação orçamentária. Mas que isso foi tão importante em um determinado momento, os alunos ficavam tão orgulhosos, fizemos um evento aqui da reitoria para entregar os cartões, né, para eles comprarem os livros, e teve quem veio do interior e trouxe a mãe para receber, sabe? Então, essas coisas que a gente precisa criar, né, além dos espaços físicos e estruturais, para esse aluno ficar na universidade e ter onde estudar. Né? Tem computador para ele. Agora, a história das aulas remotas, foi preciso comprar chips para os estudantes. Esses alunos ficam na universidade porque eles não têm 4G em casa. Eles não têm conexão que funcione. Então, é um problema. Então, eles ficam na universidade para a universidade que a nossa tem o Wi-Fi, né? Então, mas eles têm que produzir. Eu me lembro que na época a gente fez um programa de inclusão digital, chamava Inclusão Digital. E aí o aluno poderia imprimir até 50 páginas ao longo de 2 meses, era uma coisa assim, porque os alunos não conseguiam entregar os trabalhos, eles não tinham como. Hoje em dia, tudo bem, manda por e-mail, né? É mais fácil, mas na época ainda tinha que ter no papel. Então, o aluno é muito carente. A maioria de nós, professores, é de classe média, alguns são de classe média baixa, que ascenderam e tudo, mas a maioria de nós não entende bem, não entende a profundidade da carência dos estudantes. Não entendemos, não entendemos. E alguns cursos nossos que são, entre aspas, mais elitizados, aí é que não entendem mesmo. Né? Então, a gente não percebe, e quando vai para o interior, aí é que você vê a carência explícita. Né? Então, é uma preocupação que deve ser. Eu fico muito feliz de ter sido convidado para falar sobre isso, porque é uma coisa assim que o que me apaixonou em ficar no tempo que eu fiquei na praia foi de tentar fazer alguma coisa e tentar convencer as pessoas, os professores, os servidores e tudo, de que isso é importante, que não é um presente que a universidade está dando para o estudante, não é um a mais para ele. É o fundamental para que ele estude, para que ele se torne um cidadão e um produtor de conhecimento, ele precisa ser bem recepcionado ali.
né? E para ser bem recepcionado, a gente tem que dar todas essas condições, né? Tem que abrir sala de cinema, usar nossos auditórios para abrir sala de cinema, para esses alunos assistirem em sala de cinema. Tinha um aluno lá na época, deve estar formado, hoje ele é produtor cultural. Ele era um aluno de letras, ele foi propor. A gente fez um tal de cine imaginário, ele fez e a gente deu apoio. Era uma sala de cinemazinha aqui, lá no auditório da Prograde. Mas isso dava tanto. Ele trazia gente para debate, o menino era bem articulado. Hoje, ele, como eu disse, ele é produtor cultural. São coisas simples. E se tiver um apoio institucional, uma dotação, uma rubrica lá, pode criar uma riqueza na instituição de apoio, uma rede de proteção, de acolhimento para os nossos estudantes. Eu os vejo ainda, a despeito dos imensos avanços, que a gente tem tido esses últimos anos. Claro, as bolsas hoje estão em torno de 900, não é isso, Delbrando? 900 bolsas, é isso? Está sem... 1.800, João. 1.800? 1.800. Ou seja, de 268 anos atrás para 1.800, isso é um avanço fenomenal, é uma coisa maravilhosa. Mas ainda temos que avançar muito. O nosso aluno é mais carente, e as carências deles vão muito além dessas que são básicas. A gente está garantindo as carências mais básicas de manutenção, mas assim, residência universitária, moradia, isso tudo precisa ser pensado. Isso tudo tem que entrar no rol também daquilo que é importante para o ensino. Né? Eu acho que é preciso mentalizar, colocar mudar um pouco a nossa cultura. Assistência não é presente, assistência é fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Se não se pensar nisso, eu acho que a gente está melhorando. Está melhorando, a gente está avançando. A UES cresceu demais, melhorou muito, né? Mas é fundamental que a mentalidade mude, para que melhor ainda esse aluno seja acolhido na universidade. Desculpa me estender demais. Imagina, professor João, a gente agradece essa fala tão cheia de experiência, né, e tão cheia de relatos importantes para a nossa compreensão. E aí eu chamo o professor Idelbrando para fazer as considerações sobre esse tema. Professor Dácio, se o senhor quiser falar alguma coisa, basta eu ligar o microfone e falar também. Olha, essa a questão colocada pelo Osiel e essa reflexão que o João fez, né, me coloca diante de uma frase permanente do professor Luiz Oswaldo, né, que você conhece bem, João. Luiz diz o seguinte, né, os governos do Estado, ele não fala somente de um, né, ele fala de uma certa mentalidade na máquina pública estadual, não compreende que a universidade é do Estado, entendeu? Ela não é uma filha bastada do Estado, ela é do Estado, né? E no caso da UES, a mais importante, a maior universidade pública estadual do Estado. E aí é uma questão realmente de mentalidade, João, porque você não pode imaginar uma política estudantil da universidade sem isso estar nas prioridades também do próprio governo do Estado, entendeu? Do ponto de vista orçamentário. E para mim também é uma mudança de paradigma também em relação à política estudantil. Eu não acredito, olha, presta atenção, e aí para o Osiel que sabe muito bem disso na pele, no dia a dia, no seu cotidiano. 70%, João e Osiel, esses dados vocês sabem, do nosso aluno da Universidade Estadual do Ceará é de família de renda de até 3 salários mínimos. 70%. Desses 70%, João, aproximadamente metade destes estão na condição de Bolsa Família. São famílias realmente pobres, não é? Que se enquadram nos chamados programas sociais. Olha, toda vida que eu democratizo a universidade, isso é importante democratizar, não é? Você permitir o acesso por meio de políticas afirmativas que nós implantamos e nós defendemos, não é? Você amplia ainda mais a margem de alunos, de estudantes, que vem exatamente desse segmento de vulnerabilidade social e de risco social muito expressivo. Essa é a cara da Universidade Estadual do Ceará. Nós somos, como eu costumo dizer, uma universidade popular. Popular
pelaquilo que fazemos, popular, porque o sentido de popular, de atender ao povo, né, como bom serviço público, mas de popular pela sua característica daqueles que a fazem, principalmente do seu alunado. Não é? É uma universidade dos trabalhadores, de família dos trabalhadores, e com a inclusão social, com as políticas afirmativas, isso se tornou ainda muito mais representativo. 70% do que fazemos na universidade é licenciatura. Isso também demarca uma posição social da universidade no cenário do Estado e do país. Então, é claro que você não vai fazer uma boa política universitária de ensino, de pesquisa, de extensão, sem uma política pública estudantil para essa universidade. Não é? Essa mentalidade, a comunidade uessiana, a comunidade cearense precisa tomar para si. Isso tem que ser bandeira de luta, de reivindicação, não é? No sentido da transformação dessa mentalidade, a política estudantil como algo anexo, apêndice do que a universidade faz. Na verdade, é o centro do que a universidade faz hoje. Para que eu garanta o ensino de qualidade, para que eu garanta uma pesquisa de qualidade e gere novos pesquisadores, para que a gente execute uma política de extensão universitária que chegue, de fato, à comunidade, promovendo transformação social, eu preciso ter uma permanência qualificada desse estudante com esse perfil. Então, sem uma clareza de uma política pública de Estado, não é, para essa manutenção qualificada, a gente vai ficar fazendo política desse tamanho, no esforço da gente, do tamanho da gente, com todo esse sacrifício que, por exemplo, é a sua passagem pela praia, a minha passagem também pela vice-reitoria. A gente precisa dizer o seguinte, esse é um problema não somente da UES, não é somente a UES que tem que resolver. Governo do Estado, a universidade é tua. Governo do Estado, esses alunos são teus. Não é? Governo do Estado, a política estudantil tem que ser política de Estado, porque ela que garante essa universidade dar saltos de qualidade como você deseja, dar salto de qualidade para se integrar à tua política de desenvolvimento econômico, social, não é isso? A universidade tem uma obrigação com aquilo que nós chamamos nas nossas peças de campanha de igualdade de oportunidades. Né? Então, como o Osiel diz, não basta permitir o acesso, eu tenho que fazer com que o Osiel, de uma família de um salário mínimo, e o Francisco, de uma família de 10 salários mínimos, que o Osiel não fique para trás, não desista da universidade, entendeu? Já que o acesso, embora democratizado, continua ainda excluindo, porque não permite a entrada de todo mundo que termina o ensino médio. É assim a nossa universidade no Brasil. Não é? Entra pelo vestibular, já numa seleção histórica, né, no ensino médio, onde as pessoas não conseguem terminar porque precisam trabalhar, e aqueles que chegam, que deveriam ser acolhidos e abraçados, eles ficam, como muitas vezes você diz, João, a Deus dará a sua própria sorte. E isso o Estado tem que entender que é missão do Estado também, de política pública do Estado. A universidade precisa entender, e eu acho que essa tua fala, João, é de uma sabedoria muito grande, entendeu? A política estudantil é condição da universidade de qualidade que todos nós buscamos. É condição. Sem ela, o ensino, a pesquisa e a extensão, ela pode se transformar num processo extremamente excludente, porque só permanecerá na universidade aqueles que sobrevivem a essa situação de superação dessas mazelas todas que atingem aqueles que não têm condições, de se manterem sem o apoio do Estado, sem o apoio das políticas públicas, para se manterem na universidade e terminarem com dignidade essa universidade. Então, o desafio é esse. Eu acho que você, João, tocou numa questão central. Política estudantil é condição da universidade de qualidade que nós queremos. E aí você tem razão também quando diz, João, que hoje, mais do que nunca, sempre, mas hoje mais do que nunca, se a universidade não começar a cuidar
desse acompanhamento psicossocial, psicopedagógico do nosso aluno, isso também vai ser um grande desafio para frente. Esse menino, além da bolsa, além do restaurante, além do espaço de convivência, além de uma universidade que se entenda que ela está abrigando jovens, não é meninos entre 16 a 25, a 24 anos, é jovem, e esse espaço precisa entender isso, introduzir isso no cotidiano das infraestruturas, no cotidiano dos nossos serviços, das nossas atividades. É de juventude que nós estamos efetivamente tratando, não é? É de juventude que nós estamos, de fato, lidando cotidianamente. Então, essa universidade precisa fortalecer todas essas estruturas. E não vai fazer isso sozinha. Não vai fazer isso hoje com o orçamento que ela tem na mão. Isso tem que se tornar política pública. Como diz meu amigo Luiz Oswaldo, o Estado precisa entender, você chamou isso de mentalidade, o Estado precisa entender que essa universidade é dele. Essa sociedade precisa entender que essa universidade é dela. E, portanto, os investimentos nessa universidade podem gerar bons resultados, não somente para a sociedade, para o indivíduo, mas também para as políticas de desenvolvimento do próprio Estado do Ceará. A educação é esse caminho. E todo mundo diz isso, inclusive isso está muito fácil na boca dos políticos. Não é? A educação é o caminho da redenção e tudo mais. E é verdade, ela é mesmo. Para as populações mais vulneráveis, a educação é, muitas vezes, o único passaporte digno, com dignidade, para você, não é, chegar à cidadania, não é, a uma vida minimamente digna diante desse quadro social de um país periférico, de uma região como a nossa, também periférica no jogo, não é, da grande política econômica nacional. Mas eu digo, você tem razão, quero enfatizar essa sua fala. A política estudantil ela é estratégica para termos uma universidade de qualidade. Muito obrigada, professor Idelbrando, pelas suas considerações tão importantes, né, e tão esclarecedoras. E já estamos nos encaminhando, né, para o final da nossa discussão. Então, eu vou pedir aos convidados e aos candidatos que façam suas considerações finais, iniciando pelo Osiel. Osiel, seu microfone está desligado. Bem, eu gostaria de agradecer a oportunidade pelo convite de vocês em participar, em poder contribuir, né, nas nossas discussões para a melhoria da nossa universidade, né? Então, todos os assuntos pautados aqui têm um objetivo em comum, que é melhorar a qualidade desse serviço. Sabemos que temos dificuldades, né, não depende só da gente, o Estado também tem que, como o professor Idelbrando frisou, tem que desenvolver políticas públicas assistencialistas para os estudantes da universidade, né? E agradecer também pela interação, pelo tema dado, né? Que é um tema bastante importante, essa questão estudantil, da assistência ao estudante. E agradecer, muito obrigado a todos por isso, tá? E estamos sempre na luta pela melhoria, buscando sempre a melhoria da nossa universidade. Muito obrigada, Osiel. Professor João? Bom, gente, é só agradecendo também o convite, espero ter contribuído, eu acho importante esse tema, né? Só queria se a chapa for vencedora, e imagino que será, eu só queria sugerir, Idelbrando, lembrei agora, no final, acho que foi 2011, houve uma iniciativa de um plano estadual de assistência, pela CSTES, era o René Barreira, secretário. E fizemos vários encontros, eram diretores de faculdade, reitores de universidade, as três, né? UVA, URCA e UES, e saiu documento com eixo, com projeto, com plano, tudo um plano, isso que você falava, uma política de Estado para assistência estudantil nas universidades. Eu não sei no que se perdeu, se está sendo submetido à crítica roedora dos ratos em alguma gaveta lá da CITES, mas poderia ser resgatado, né? Porque isso está além das forças de cada um dos
reitores, né? Mas se for uma política de Estado, como a ideia naquela época era que fosse, né? Eu acho que pode ser um bom caminho, né? Mais uma vez, obrigado, espero ter contribuído pelo debate. Estou à disposição para vocês, para qualquer outra situação. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, professor João, pelas contribuições e por todos os esclarecimentos. E agora eu peço ao professor Dácio que faça suas considerações finais. Osiel, professor João Carlos, a UESC Queremos agradece bastante. Eu acho que o debate foi bastante interessante, né? Política estudantil sempre é importante a gente tocar nesse tema, porque, como já foi frisado aqui, eu acho que é outro pezinho lá do tripé que não foi falado, né? Não é instituído, mas que o estudante ele é a peça fundamental na universidade. Sem ele, a gente não estaria nem aqui, né? Porque não existe estudante. Se não existia o estudante, a gente não tinha a universidade. Então, a política estudantil é muito importante. A UESC Queremos tem um elenco de ações que a gente pensa, né, para a política estudantil. Vocês podem consultar o nosso site lá, e está lá na nossa carta compromisso também. Queria agradecer a todos os seguidores, né, que estão nos acompanhando aqui, dizer que é muito bom tê-los conosco todas as segundas-feiras, né, e todos esse período de campanha, né, da UESC Queremos, esperamos ser vitoriosos para colocar em prática os nossos pensamentos, né, de ter uma política estudantil mais justa, né, a questão das bolsas, né, a gente tem números, né, aí que a gente pode fundamentar junto ao governo do Estado que a carência é grande dos estudantes, que a gente necessita, no mínimo, duplicar essas bolsas, né, o número de bolsas para atender aquele nível de estudantes. E com relação à infraestrutura, a gente vai continuar lutando, né, caso fomos eleitos, para ampliar, né, para finalizar também muitas obras que foram iniciadas no governo atual, né, no professor Delbrando e professor Jackson. E essa é a ideia da UESC Queremos, construir sempre a universidade pautada nas discussões, né, com os estudantes, com os servidores e com os professores. Obrigado a todos. Muito obrigada, professor Dácio. A gente segue agora para as considerações finais do professor Idelbrando. Bem, gente, eu quero mais uma vez agradecer ao Osiel pela disponibilidade, ao professor João Carlos pela disponibilidade, por ter nos trazido aí um conjunto de reflexões, ao mesmo tempo de recomendações importantes, né, pela experiência dele na gestão da política estudantil da universidade. Meu amigo Dácio, companheiro de sempre, e mais uma vez um abraço fraterno a todos os nossos seguidores que de forma muito carinhosa vem acompanhando as nossas iniciativas, nossos programas, seja na segunda, seja na quinta, não é? Sempre nos acompanhando nessas discussões importantes para a Universidade Estadual do Ceará. O tema da política estudantil é um tema para a gente de prioridade, como o próprio o professor João Carlos, de forma brilhante, colocou, sem uma política estudantil não é efetivamente prioritária, você não consegue fazer a universidade de qualidade que todos nós queremos, né? A universidade que queremos. Ele lembra bem esse desenho de uma política de Estado para assistência estudantil, para a política estudantil universitária. Temos 3 universidades. Eu diria hoje, João, que nós estamos muito irmanados, né? Hoje nós conseguimos construir eu diria, um diálogo muito fecundo com a URCA, com a UVA, e acredito que as ações que virão daqui para frente na cobrança sobre políticas públicas para as universidades se dará às 3 mãos, né? Ou seja, as 3 comunidades articuladas, alinhadas e apresentando à sociedade, ao governo do Estado, as demandas necessárias para nos tornar o que todos desejam, né? Universidade de referência no país, fora do país, pelaquilo que faz, pelaquilo que produz, pelaquilo que forma, né? De qualidade, de excelência. E, para isso, a gente precisa de uma política estudantil que acolha, que cuide, não é? E que dê suporte à sua juventude, principalmente aquela mais vulnerável.
Um espaço jovem como esse precisa de arte, precisa de cultura, precisa de esporte. E nós não vamos também fazer isso sozinhos. É por isso que tem uma Secretaria de Cultura no estado do Ceará. É para isso que tem uma Secretaria de Esportes. A gente precisa quebrar essas barreiras também, que inviabilizam, que não aproximam aquilo que se faz da universidade com aquilo que é política do próprio Estado. Né? Me parece que são algumas barreiras que a gente precisa quebrar. Há uma disposição muito grande, minha, Dácio, de todos aqueles que nos acompanham, né, para enfrentar esse desafio. Acredito que hoje nós possamos criar novos ambientes em relação a essa discussão de políticas públicas para a universidade. E após pandemia, ou a pandemia, pelo menos, nos ensinou um monte de coisa, né? Coisas boas, coisas ruins, nos fez sofrer, nos fez chorar, mas indica uma coisa importante, não é? Sem uma estrutura pública forte, não é? Essa sociedade ela padece, não é? Ela padece no sentido enquanto civilidade, não é? Ficou claro a importância de um sistema público de saúde para toda a sociedade e está claro cada vez mais a necessidade de um sistema público de educação forte, consolidado, que dê igualdade de oportunidade à sua juventude. E esse é o papel também da Universidade Estadual do Ceará. Então, mais uma vez, agradecendo a presença de vocês, um abraço grande na nossa coordenadora aqui do nosso bate-papo, Eleonora, e, mais uma vez, agradecer a presença, né, essa fidelidade que a gente vem tendo dos nossos seguidores nos nossos programas, nas nossas lives. Muito obrigada, professor Idelbrando. Novamente agradecendo aos nossos convidados, Osiel, professor João Carlos, aos dois candidatos, professor Idelbrando e professor Dácio, a todos e a todos que estiveram conosco até agora, que ficaram conosco até o final. Muito obrigada pela audiência. Dá like aqui no nosso vídeo, segue as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, e visita o nosso site para conhecer as nossas propostas. Um abraço e até a próxima.